No programa de hoje, a gente vai falar sobre... adoção! Eu tenho uma história pra contar. A minha vizinha adotou 3 gatos irmãos, muito pequenininhos, muito fofinhos. Um se chama Pipoca porque é muito bagunceiro e não para de pular. Rafa, não é dessa adoção que a gente vai falar, não. O assunto de hoje é outro. É de adoção de seres humanos, de pessoas. Pai, mãe, adulto que cuida da gente é bem diferente, né? Ah, tá. Então, pra gente começar a entender melhor o que é adoção de humanos, temos convidados especiais. Existem várias formas de formar uma família e existem vários tipos de famílias. A adoção é só mais uma maneira dos adultos terem filhos e dos filhos terem pais. Ou 2 mães, ou só uma mãe e só um pai. Hoje, a Gabi vai conversar com o Saulo, que trabalha com adoção e entende bem mais do que a gente. E a Maria Joaquina vai perguntar um monte de coisa pros pais dela. E depois, a Gabi vai encontrar com a Solange e participar de um jogo. Já tá no ar o Quintal TV. E para começar a nossa investigação do dia, vamos ouvir uma pessoa que é fera no tema. É com você, Gabi! Pois é, Rafa e Davi, eu tô mega animada para falar sobre esse assunto. Eu fui adotada pelos meus pais com 3 anos e o meu irmão com 5. Então, para mim, é uma honra falar sobre isso. E também acho que tem muita gente com curiosidade, né? Oi, Saulo! É verdade que você trabalha com adoção? Oi, Gabi. Sim, eu trabalho com adoção. Como é que faz para adotar uma criança no Brasil? Só precisa ter mais de 18 anos, procurar uma vara de infância em algum tribunal de justiça mais próximo da residência. Quem pode adotar? Gabi, qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos, independente de orientação sexual e identidade de gênero, que seja casada ou solteira e que tenha consciência de que a adoção não é caridade. A adoção é uma via de formação de família. Quanto tempo demora mais ou menos o processo de adoção? E, Gabi, complicado falar isso porque cada caso é um caso. Não tem como prever. Pode demorar meses, pode demorar anos. Os adultos escolhem os tipos de criança que eles querem? Eles definem, sim, a idade, o gênero e, às vezes, algumas características como, por exemplo, se aceitam crianças com necessidades especiais, se aceitam um grupo de irmãos. Qual é o número de crianças para adoção no cadastro de interessados? Gabi, atualmente nós temos mais de 30 mil crianças abrigadas no Brasil. Porém, dessas, pouco mais de 4 mil estão disponíveis para adoção. E esse é um dos grandes entraves, Gabi, porque muitas dessas crianças permanecem abrigadas sem estar disponíveis para adoção, porque os prazos legais para a conclusão da história delas no abrigamento são desrespeitados pelo Poder Judiciário. Qual é o número de candidatos interessados? Nós temos no Brasil mais de 32 mil pessoas habilitadas para adoção. É um número maior do que o número de crianças abrigadas. Mas essas 32 mil buscam, na maioria, meninas brancas abaixo de 4 anos de idade. É todo um esforço da sociedade civil organizada no sentido de conscientizar que a criança real, a criança que está disponível para adoção, não é igual àquela que é idealizada pela maioria dos pretendentes. Ou muda a cultura, ou as pessoas que buscam adoção se conscientizam que vão esperar bastante pela chegada de seus filhos. Tem uma coisa que me deixou bolado. Por que a maioria dos adultos quer adotar crianças parecidas? Tem tantas crianças diferentes esperando por uma casa. O importante é recordar sempre, a adoção não é caridade, é via de formação de famílias. Mas, por outro lado, é bastante interessante que o pretendente à adoção busque um grupo de apoio à adoção próximo à sua casa, para convivendo com outras famílias e ouvindo outras histórias, consiga talvez perceber que sim, é capaz de paternar ou maternar uma criança que inicialmente não estava dentro do seu campo de expectativas e desejos. Davi, já tá na hora de chamar Maria Joaquina, nossa correspondente convidada do dia. Será que ela já tá pronta? Espero que sim. Onde ela tá? A Maria Joaquina mora aqui, ó, em Curitiba. Rafa, esse mapa tá de cabeça pra baixo. Curitiba fica aqui, ó. Maria Joaquina, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Lata. Oi, tô aqui. Já tá tudo no esquema. Vou bater um papo com meus 2 pais, pai Kleber e pai Gustavo. Primeira
primeira pergunta. Por que vocês decidiram me adotar? Então, a gente acaba sendo um casal homoafetivo. A nossa ideia era ter uma família com filhos. E o que a gente encontrou foi o processo de adoção. E fazer a adoção dos 3, né? Que seria você, a Thalia e o Carlos. Como foi que vocês me escolheram? A gente queria um grupo de irmãos e a gente determinou que o menor tinha que ter 4 anos, o mais velho tinha que ter 8. E aí coincidiu, né, da vara da infância chegar pra gente e falar que tem um grupo de irmãos que era exatamente como a gente procurava. A gente se encaixa. É mais ou menos assim, existe um psicólogo que acompanha os pais e uns psicólogos que acompanham as crianças. E daí eles vão se encontrando para ver quem que vai formar a melhor família naquilo dali. Como a nossa relação de pai e filha foi construída? Por ser um processo de adoção, acaba não sendo assim exatamente agora, no primeiro dia, mas é junto com a convivência, né? O vínculo, ele é construído, né? Vocês já tinham mais idade, então vocês também tinham mais receio, mais medos. A gente mudou o nosso horário de trabalho para poder ficar mais perto de vocês esses primeiros 2 anos, para criar mais esse vínculo que era necessário. O que tem de mais legal na adoção? Foi poder definir o perfil das crianças que estariam vindo, né? Porque no nosso estilo de vida, tudo, e como a gente se encontrava naquele momento, bebezinhos chegando assim, seria bem complicado a gente estar conseguindo estar cuidando, tudo. Então, já as crianças maiores, como vocês, isso foi um fato grande e decisivo. E o que foi mais difícil? O que foi mais difícil é que o processo, a vara da infância falou que ia demorar 2 anos e no nosso caso foi 2 meses. Isso foi uma coisa difícil, porque então a gente não estava preparado, a casa não estava preparada. Você sabia que podia adotar irmãos, Rafa? Na verdade, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Se bem que eles já são irmãos antes da adoção. E depois, eles continuam sendo irmãos. Irmãos... O que é? Sim, assim como pela via biológica, na adoção, essas crianças e adolescentes que convivem dentro de um mesmo núcleo familiar vão ser irmãos. E não importa se originalmente essas crianças têm vínculos biológicos e são irmãos biológicos, ou essa fraternidade surge a partir do processo de adoção. A justiça vai sempre se preocupar em não separar irmãos biológicos, grupos de irmãos que dão entrada no sistema de adoção. Mas acontece também, às vezes, de casais pretendentes à adoção buscarem o judiciário com a intenção de adotar 2, 3 ou 4 crianças e cada uma delas ter uma origem biológica diferente. Quando chegarem àquela casa e juntos estiverem, serão irmãos de qualquer forma. Eu acertei! Solange, eu mesma fui adotada pelos meus pais, então tem coisas sobre a minha história que eu já sei. Mas tem algumas coisas sobre adoção que eu ainda não sei. Que bom que seus pais conseguem conversar com você sobre a sua história, né? Eu acho que todos os pais deveriam conversar desde sempre com seus filhos sobre a sua adoção. Qual é a diferença entre adotar uma criança mais nova e uma criança mais velha? Quanto mais nova a criança, menor é a história anterior à adoção. Por exemplo, uma criança de 8 anos, certamente ela vai ter 8 anos de história. E essa história, muitas vezes, não é uma história fácil, né? Às vezes tem abandono, tem negligência, tem maus tratos. O que é negligência? Negligência é quando os pais não cuidam muito bem daquela criança. Então, muitas vezes, a adoção tardia tem um pouquinho mais de dificuldade na adaptação, mas não é impossível, é um pouco mais difícil. E quando a criança é mais nova, não que ela não tenha uma história anterior, ela tem uma história anterior, mas a história anterior dela certamente vai ter menos dificuldades. E aí a adaptação acaba sendo mais fácil, né? Ah, tá, entendi. As crianças que são adotadas conhecem seus pais biológicos? Cada criança tem a sua história singular. Muitas crianças viveram com seus pais biológicos antes de serem adotadas e muitas crianças não viveram com seus pais biológicos. Mas muitos filhos
procuram seus pais biológicos na vida adulta. Atualmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um artigo 48 que diz que os filhos podem buscar os seus processos e saberem da sua história a partir dos 18 anos. E antes dos 18 anos, se eles desejarem, com a ajuda da equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais da vara, eles podem, a pedido, né, deles e com o consentimento dos pais e do juiz, buscarem a sua história e, quem sabe, encontrarem os seus pais biológicos. Entendi. E por que algumas pessoas que adotam têm vergonha de dizer que seus filhos são adotados? Eu não sei se muitas têm vergonha ou dificuldade, né? Vamos falar assim, de dizer que não conseguiram engravidar, né? Não conseguiram ter aquele filho. Muitas justificam dizendo que tem medo da criança sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação. Então, justificam dizendo que é para proteger o filho. Agora é minha vez de responder. Então vamos lá. Amarelo. Na minha escola, começam a implicar com um amigo meu só porque ele é adotado. Eu faço alguma coisa? Sim, eu converso com as pessoas que começaram a implicar com ele que ser adotado é uma coisa normal, vamos dizer assim. Os pais biológicos não conseguiram cuidar da criança. Então ela foi para adoção e uma família que consegue cuidar das crianças adotaram elas. E isso é super normal. Ou, dependendo da situação, eu converso com um adulto. Muito bem. Hoje em dia tem diferentes tipos de família, né? Tem as famílias separadas, recasadas, adotivas. Então, por que implicar para uma criança que é diferente? Vamos respeitar, né? Todas as famílias. Vamos para a próxima pergunta? Vamos embora. Poxa. Eu vejo uma família na rua formada por um pai e uma mãe que são brancos e uma criança que é negra. Eu na hora penso que a criança é filha de outra pessoa? Não, a criança pode ser adotada. Sim, muito bem. Ela pode ser adotada. Hoje em dia tem diferentes tipos de família, né? E não te cabe julgar aquela família. Aquela família pode ser do jeito que ela for. Vamos respeitar? Eu e a minha família. Nós, né? Eu e meu irmão, porque nós fomos adotados, né? Eu e meu irmão somos negros e os meus pais são brancos. Eu não sou filha de outra pessoa por causa disso. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta? Combinado. Verde. Verde. Eu finalmente conheci os pais de um amigo meu e percebi que eles são bem diferentes. Penso que esse amigo pode ser adotado. O que devo fazer? Eu não devo fazer nada, só ficar feliz. Porque tem mais gente sendo adotados. E se em algum momento, né, ele se sentir à vontade, sentir vontade de conversar com você, ele vai conversar com você. Se não, ok, vamos respeitar também o desejo dele de manter a família dele quieta, né? Tá bom. Muito bem. Obrigada. Os seus pais estão fazendo um bom trabalho, né? Você está sendo criada de uma forma verdadeira, autêntica, sabendo da sua história. Muito bom isso. Parabéns. Obrigada. 1, 2, 3 e... Vau! Eu sou Rafael Biladares. Quê? Agora que a gente já sabe um pouco sobre adoção, já dá pra falar pros nossos amigos o que a gente aprendeu. Ótima ideia! Assim, se haver uma criança adotada sendo usada na escola, eu já vou saber o que dizer. Que não importa o sangue, que a adoção é muito divertida. O que vale é o amor, né? Claro! A gente vê no próximo Quintal TV! Ué, já acabou?